convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aqui a palavra do Senhor. A história do nascimento de Jesus que nós lemos aqui é conhecida. Provavelmente vocês já ouviram essa história, viram ela encenada em alguma peça de teatro, ou até mesmo no cinema ou em algum desenho. É famosa a história dos pastores indo até um menino que estava deitado em uma manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Belém era uma cidade pequena. E como nós falamos na abertura do nosso musical, o povo que aguardava esse nascimento, que aguardava a vinda desse menino, passava por um momento muito difícil, um momento de trevas. Trevas, na Bíblia, significa justamente isso: dificuldade, um momento em que o mal impera, um momento em que não há esperança. E era um tempo difícil, um tempo em que o Império Romano dominava sobre a terra da Judéia, sobre o povo de Israel, e aquele povo ansiava por liberdade, ansiava por uma paz verdadeira, ansiava por justiça. Afinal, eles eram oprimidos, tinham que pagar tributos, e a injustiça, de uma maneira geral, proliferava por toda aquela região. E eles aguardavam, portanto, a vida de um grande rei, e esse rei era chamado de Messias, porque a palavra no hebraico Messias, traduzida para o grego, significa Cristo. Messias significa, em português, escolhido, o escolhido, o ungido do Senhor. Eles aguardavam que viria esse escolhido e ele libertaria o povo de Israel de toda opressão, de todo mal, e inauguraria, portanto, um reino de paz sem fim. Um reino em que as pessoas poderiam viver, construir suas vidas, um reino em que nem mais a morte atormentaria a humanidade. E então, os anjos anunciaram aos pastores. Os pastores eram pessoas que não tinham uma grande respeitabilidade social naquele tempo, muitas vezes eles eram tidos por ladrões, não eram pessoas consideradas socialmente confiáveis. Mas foi para os pastores que os anjos apareceram e a glória de Deus, a luz de Deus, resplandeceu numa luz, ou melhor, numa noite escura em Belém, no inverno em Belém, resplandeceu a luz, a glória de Deus,
é revelada e os pastores, portanto, recebem a mensagem de que nasceu aquele Messias esperado. Agora, pensem em vocês. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui. Podemos olhar para o passado e pensar, puxa, nasceu o menino, nasceu o Messias, nasceu o rei que traria a libertação. No entanto, a morte continua. A injustiça nós vemos todos os dias. A maldade, ela também impera. E muitas pessoas vivem sem esperança. Muitos povos continuam sendo oprimidos. E o próprio povo de Israel também não tem paz hoje. E se nós pegarmos aqui algumas estatísticas e pensarmos no povo brasileiro, nós vamos ver que nós não estamos numa situação muito melhor do que a situação do povo de Israel há 2000 anos atrás. Vejam, recentemente saiu uma pesquisa dizendo que o Brasil era o 7º país mais perigoso do mundo para se viver, por causa da violência e por causa do assustador índice de homicídios que nós temos aqui. 40 mil homicídios por ano. O Brasil ficou na frente de, pasmem, países como Haiti e Sudão. Além disso, nós vivemos um período em que as famílias estão fortemente endividadas. Estatísticas recentes mostram também um nível recorde de endividamento. 80% das pessoas, das famílias endividadas, sendo que 40% delas estão com o nome sujo no SPC. Não bastasse isso, não bastasse a crise financeira e a violência, também nós vemos cada vez mais nos noticiários notícias sobre conflito de lares. Recentemente eu li uma notícia também de que o índice de divórcios aumentou bastante, e não somente divórcios, mas também de violência contra a mulher, agressão contra as mulheres. Ou seja, as famílias também parecem que vivem momentos de crise. E não somente isso, mas também em termos de saúde mental. O Brasil é um dos países que tem os maiores índices de ansiedade e depressão. E no mundo inteiro são aproximadamente 1 bilhão de pessoas que sofrem de transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão. Ou seja, não precisamos fazer muito esforço para percebermos que nós também vivemos num período de trevas e que também precisamos que a luz de Deus brilhe em nossa vida. E é aqui que entra, portanto, a mensagem de Natal. A mensagem de Natal é que Deus veio ao mundo em meio ao sofrimento humano. Não foi a humanidade que deu as suas mãos, se uniu e conseguiu se libertar e conseguiu instaurar uma era de paz perpétua. Isso não aconteceu e, na verdade, por meio do esforço humano, nunca acontecerá. A humanidade não tem esse poder de estabelecer um reinado de paz perpétua, por um motivo muito simples, que a Escritura nos diz e nos ensina, e é chamado de pecado. E é isso que talvez o povo de Israel, naquela época, 2000 anos atrás, não esperava. Eles esperavam um grande rei, mas o Evangelho de Lucas, aqui na narrativa que nós lemos, quando os anjos anunciam o nascimento desse rei, nos diz que nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador. Jesus Cristo é um Salvador. E ele veio salvar não somente o povo de Israel, mas todas as nações e todos os povos, inclusive nós que estamos aqui hoje. E a salvação que ele traz, ela sim, ela vai incluir a salvação da injustiça, da maldade, da enfermidade, da crise financeira, dos problemas no lar, dos problemas de relacionamento. Sim, ele vai trazer a solução e ele tem trazido solução para tudo isso, e nós vemos isso individualmente ao longo da história da igreja, o quanto Jesus Cristo restaura, enquanto Jesus Cristo cura, enquanto Jesus Cristo traz paz e reconciliação. Mas o seu reino, aquele reino aguardado de paz e prosperidade, no qual a própria morte será abolida, ele ainda não chegou, porque antes da chegada desse reino, era necessário que fosse destruído aquilo que está por trás de todos esses males que o povo de Israel enfrentava e que nós enfrentamos hoje 2000 anos depois. E o problema fundamental por trás desses males é o mal, o pecado. Desde o momento em que a humanidade se rebelou contra Deus, o mal entrou no mundo e corrompeu completamente as nossas relações, os nossos relacionamentos, e como castigo, inclusive, nós temos a morte. Quando Jesus veio ao mundo, portanto, ele veio para nos salvar. Isso depois os evangelhos vão nos narrar. Ele veio para nos salvar deste mal. Ele veio primeiro para eliminar o pecado. Mas para que eliminasse o pecado, era necessário que ele se identificasse conosco. E ele faz isso, portanto, assumindo a forma humana, nascendo como um bebê numa manjedoura.
E ao se identificar conosco, ele pode, portanto, carregar a nossa culpa, o castigo que nós merecíamos pelo nosso pecado. E ele vive uma vida, portanto, totalmente perfeita, totalmente justa, como nenhum ser humano viveu. E ao final da sua vida, ele, portanto, morre, e morre como um criminoso comum, crucificado. Por isso usamos cruzes, porque é o símbolo máximo da fé cristã. Mas naquela época a cruz era o símbolo máximo de vergonha e derrota. Jesus Cristo paga com a sua vida, e ao pagar com a sua vida, ele paga a penalidade de todos nós. E porque ele vence o pecado, agora nós podemos ter esperança também. Após morrer, ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele sobe aos céus, e de lá ele intercede por nós ao lado de Deus Pai. E ele promete, quando ele sobe aos céus, ele faz duas promessas: que ele enviaria o seu Espírito para conduzir o seu povo, que agora é chamado de igreja, e não somente enviaria o seu Espírito, como ele também um dia voltaria. E na sua vinda, quando ele vier, aquelas promessas de um reino de paz, sem morte, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de enfermidade, sem nenhum tipo de conflito, essas promessas se cumpririam de uma maneira definitiva. Definitivamente todo o mal será eliminado. Mas enquanto ele não voltasse, a igreja estaria aqui na terra, impulsionada pelo seu Espírito Santo, e teria uma missão: proclamar a boa notícia, proclamar o Evangelho, proclamar a notícia de que Deus eliminou o pecado e agora ele quer se reconciliar com a humanidade, ele quer se reconciliar conosco. A boa notícia de que agora nós temos paz com Deus, a boa notícia de que agora temos comunhão com Deus, e a boa notícia de que Deus está conosco. Ele está conosco em qualquer situação e em qualquer circunstância, e mesmo ao mais profundo sofrimento e nas nossas mais densas trevas, Deus está conosco. O nascimento de Jesus, portanto, naquela noite escura de Belém, há quase 2000 anos atrás, nos ensina primeiramente isso, e é uma boa notícia por causa disso, porque Deus está com o seu povo e ele veio eliminar todo o mal. O nascimento de Jesus é apenas o início, não é o fim, mas o início desta grande obra de salvação de Deus, de reconciliação da humanidade, obra essa que continua hoje com a igreja impulsionada pelo seu Espírito Santo e continuará até o grande dia da sua vinda, quando então novos céus e nova terra serão estabelecidos aqui neste mundo. Mas antes de encerrar, eu quero trazer ainda mais uma reflexão a respeito da história do Natal, do nascimento de Jesus Cristo. Porque como vocês viram aqui, foi representado e também foi cantado que Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, ou poderíamos dizer num curral, num lugar fora, provavelmente fora da zona urbana da cidade de Belém, porque não havia lugar para ele. Não havia lugar para a família dele, a cidade estava lotada porque as pessoas viajaram até lá para fazer o recenseamento. E vejam que a Bíblia ela quer estabelecer esse fato como um fato histórico, não como um mito, não como uma história bonita para inspirar os nossos coraçõezinhos. Não, é um fato histórico. Lucas situa isso nos dias em que César Augusto era imperador em Roma, nos dias em que Quirino era o representante de Roma na província da Síria. Nesses dias aconteceu de estar grávida Maria e de haver um recenseamento convocado, e José e Maria saem da sua cidade, uma humilde cidade também, numa região esquecida do Império chamada Galileia, e vão até Belém, uma cidade pequena também. E lá não havia lugar para eles, a criança acaba nascendo numa estrebaria, numa manjedoura. E aqui nós vemos a identificação de Deus com a humanidade nas suas mais profundas trevas, porque Jesus vem ao mundo não em berço esplêndido, não nos palácios reais de Roma, nem mesmo nos palácios reais da casa de Davi, de Judá, mas ele vem numa família anônima, uma família que ninguém conhecia, uma família que não era valorizada pela sociedade, que vivia numa região esquecida, de uma província esquecida, num recanto rebelde do glorioso e poderoso Império Romano. Os inimigos dos maiores poderosos daquela época, que eram os judeus, deram à luz aquele que iria trazer salvação para toda a humanidade. Pensem comigo, a lógica humana diria, veja, se Deus vai assumir a forma humana, ele vai vir nos centros de poder
para que lá nos centros de poder ele possa exercer a sua influência. Ele vai vir numa família nobre e poderosa. Ele deveria ter nascido em Roma, talvez nas famílias dos Césares, mas não. Deus escolhe as coisas que não são para revelar as coisas que são. Deus escolhe aqueles que são esquecidos, Deus escolhe se revelar na humildade. E aqui começam as grandes lições que Jesus vai trazer em toda a sua vida aqui na terra e no seu ministério. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele inverte toda a lógica de dominação e toda a lógica de opressão que sempre fundamentaram todas as sociedades humanas, inclusive a do Império Romano. Ou seja, quem está no poder manda e se serve e cobra impostos para manter o seu estilo de vida. E ele faz o que tiver que ser feito para se manter no poder. Mas Jesus, ele quebra com essa lógica e ele vem na humildade para servir, e segundo o Evangelho de Marcos, servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Deus, Senhor do universo, Rei de toda a criação, assume a condição humana dessa maneira, portanto, mais humilde e mais servil que se poderia imaginar. E é por isso que a mensagem do Evangelho foi um escândalo, e ela não foi aceita no primeiro momento, nem pelos judeus, nem pelos romanos, e só depois de muito tempo, com a ação da Igreja e do Espírito Santo, é que as pessoas começaram a se converter, porque não parecia fazer sentido. E essa é a verdade, a lógica do Evangelho, meus caros. A lógica do Evangelho, ela rompe com a nossa lógica humana. Ela rompe com a nossa lógica usual. Ela rompe com a lógica de poder. A encarnação, portanto, já anuncia o que viria depois. O nascimento de Jesus anuncia a sua entrega e anuncia, portanto, a sua morte na cruz, que viria alguns anos, algumas décadas depois de vida e depois de alguns anos de ministério de Jesus. E assim, eu quero encerrar com 3 breves aplicações. Porque vejam bem, se o próprio Filho de Deus se humilhou e assumiu a condição humana e viveu uma vida sendo desprezado pelos ricos, pelos poderosos e até mesmo pelos religiosos da sua época, se ele sofreu de uma maneira terrível ao longo de sua vida, nós aprendemos com isso que Deus se identifica conosco, não importa qual seja a situação que nós estejamos vivenciando de termos de sofrimento. A nossa tendência quando sofremos, quando passamos por uma enfermidade, quando passamos por algum conflito no nosso lar, na nossa família, quando nos sentimos sozinhos ou isolados, a nossa tendência é pensar, estamos sozinhos, Deus nos abandonou. Mas a verdade é que Deus sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é padecer, Deus sabe o que é ser esquecido, Deus sabe o que é ser desprezado. E Ele prova isso por meio da encarnação do seu Filho. O seu Filho Jesus assumiu essa condição no anonimato, num aparente abandono. Poucas pessoas reconheceram na sua vida, e Ele viveu a sua vida nessa condição de pobreza, até entregar a sua vida, até ser morto como um criminoso. Mas naquela que foi a aparente derrota de Jesus Cristo, ali estava a sua vitória, porque na sua morte, a morte foi derrotada. Na sua morte, a justiça contra o pecado foi feita. Na sua morte, Satanás perdeu o poder que ele tinha sobre a humanidade. E na sua morte, nós que estávamos mortos, ganhamos vida. E agora podemos viver na presença de Deus. No mundo quebrado como o mundo que nós vivemos, portanto, Deus será encontrado em qualquer situação de sofrimento. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, Deus quer encontrar com você. Deus quer se revelar a você. Deus quer mostrar que Ele está com você nessa situação. Uma vez que Ele revelou o seu poder no seu sofrimento, Ele também tem o poder de usar o seu sofrimento para o seu bem e de acabar com o seu sofrimento, de transformar o seu sofrimento. O Criador e Salvador do mundo, que de forma misteriosa e oculta restaurou a sua criação na fraqueza humana, está sempre disponível para aqueles que também humildemente o aceitam. E a mensagem da cruz, para aceitarmos essa mensagem, a mensagem de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer que um judeu, carpinteiro,
na Galileia, há 2000 anos atrás, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Rei verdadeiro, que reina atualmente à direita de Deus Pai desde os céus e um dia voltará. Essa mensagem ela é chocante, né, para o mundo contemporâneo, ela é chocante, né, para a nossa sociedade secularizada, mas é a mensagem que Deus revelou a nós e é a verdade. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele veio ao mundo e ele nos chama em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas trevas. Mas isso nos leva à segunda aplicação. Ele veio, portanto, em humildade, e nós que também vivemos muitas vezes situações de humildade e desprezo, não estamos sozinhos em nossa escuridão. Você não está sozinho hoje. E eu não falo aqui de você estar acompanhado de amigos, de parentes. Na época do Natal, as famílias costumam se reunir, né? As pessoas que às vezes estão separadas, estão com dificuldade de se falar, de reconciliação, muitas vezes acabam se reconciliando nesse momento. E isso acontece justamente por causa da ideia de paz que vem com a mensagem do nascimento de Jesus. Mas, para além disso, nós não estamos sozinhos no Natal, porque o próprio Filho de Deus, que assumiu a condição humana no anonimato, está conosco. Isso não é figura de linguagem. Ele deixa a sua glória para se identificar conosco em nossas trevas e sofrimentos, mesmo ele não tendo treva ou mal algum nele mesmo. E, portanto, ele pode nos trazer direção em meio às nossas trevas. O versículo que nós lemos aqui na abertura, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A luz, ela faz três coisas. Ela primeiro mostra a nossa condição, e ela mostra que nós somos pecadores e precisamos de alguém que nos tire dessa nossa condição, dessa nossa falha, desse mal que habita em nós. Em primeiro lugar, a luz revela isso. Em segundo lugar, a luz nos conduz por um caminho. A luz ela vai nos conduzir, ela nos mostra o caminho que nós temos que seguir. E o próprio Jesus Cristo é essa luz e é esse caminho o qual nós temos que seguir se quisermos sair das trevas que nós estamos e viver na luz de Deus, compartilhar daquela glória que apareceu para os pastores, que foi revelada por meio dos anjos. Essa luz de Deus, portanto, está disponível a nós nesta manhã. Nós não estamos sozinhos, mas essa luz veio para nós, veio para iluminar os nossos caminhos, mostrar quem somos e nos levar na direção dela e nos apontar, portanto, o caminho que devemos seguir. E assim, portanto, eu quero encerrar essa mensagem com uma terceira e última verdade, uma terceira e última aplicação. Lembre-se, portanto, que a boa notícia, ou o evangelho no grego, a tradução de boa notícia, essa boa notícia proclamada pelos anjos aos pastores, ela é para todo o povo. Os anjos dizem: eis que nos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Primeiro, a boa notícia é alegria. Por isso que tanto se fala também que a época de Natal é época de alegria. Não é por acaso. Ainda que a nossa sociedade secularizada muitas vezes tire Jesus Cristo da celebração, ainda assim se procura manter alguns dos valores, como alegria, paz, né? Mas a alegria ela foi anunciada nesse contexto, portanto, veio o Salvador do mundo, agora vocês podem desfrutar da presença de Deus, então vocês podem ter uma alegria que vai permanecer, não importa quão profundas sejam as trevas que vocês estejam vivenciando, vocês poderão ter alegria nesse Salvador que é Jesus Cristo. Agora, essas novas de grande alegria, elas são também para todo o povo. Ou seja, o evangelho é para todos, isso significa que ele é para mim, ele é para você. E você tem que pensar aqui numa perspectiva agora individual. Não pense apenas em termos coletivos. Ele veio transformar o mundo, um dia a morte vai ser abolida, um dia os injustos serão castigados, um dia haverá apenas um rei que governar com justiça todos os povos e todas as nações e viveremos em paz e prosperidade. Mas isso também tem uma dimensão individual. É o evangelho, é a boa notícia para você. Você é convidado nessa manhã a participar dessa boa notícia.
Você é convidado nessa manhã a fazer parte do povo de Deus. Você é convidado nessa manhã a ser salvo por Jesus Cristo. Você é convidado nessa manhã a desfrutar dessa paz com Deus que, por sua vez, vai se manifestar nos seus relacionamentos com o seu próximo. Porque quando temos paz com Deus, podemos ter paz com o nosso próximo. O Evangelho nos convida pessoalmente e ele tem o poder de transformar a sua vida, não apenas a sociedade, não apenas a vida de quem está ao seu redor, não apenas a vida daquelas pessoas que são boas, não apenas a vida das pessoas que merecem, que aparentemente merecem, né? Não apenas essas pessoas, mas todas as pessoas, inclusive o mais vil pecador, o pior dos criminosos, todos, essa luz tem o poder de alcançar e de transformar, e ela é oferecida hoje gratuitamente para você nesta manhã. Portanto, que esse poder desse evangelho, esse Cristo que veio ao mundo para nos salvar e que tem o poder de salvar, e que tem o poder de transformar a sua vida, o seu casamento, a sua situação financeira, a situação de violência do nosso país, a situação que vivia o povo de Israel, ele que tem esse poder para salvar, ele é oferecido para você hoje. E se você crer nele e servi-lo, poderá ter a certeza de que terá paz com Deus e gozará da vida eterna e do seu reinado justo por toda a eternidade. Eu quero agora, então, fazer uma oração. Convido a igreja a se colocar em pé e faremos esta oração. E se por acaso você quer receber Jesus Cristo, eu convido aí onde mesmo você está, que me acompanhe também nessa oração e ore, entregando a sua vida a Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor e Salvador e que pode transformar a sua vida. Oremos. Deus eterno e Pai amoroso, em Tua presença estamos nesta manhã, neste domingo, que estamos celebrando o Natal, em que estamos celebrando a encarnação de Teu Filho, estamos celebrando, portanto, o início da grande obra de salvação, o início, Senhor, da instauração do Teu reino neste mundo, o início do Teu governo de paz. Estamos celebrando, portanto, o fato de que em Ti nós podemos ter esperança para o futuro. Estamos celebrando, Senhor, o fato de que Tu és a nossa luz que ilumina os nossos caminhos e mesmo em meio às nossas trevas nós podemos ter esperança, porque Tu nos acompanha e nos tira, Senhor, de qualquer situação de trevas. Sim, Senhor, nessa manhã celebramos tudo isso. E queremos, Senhor, nesta manhã também pedir para que o Teu Santo Espírito habite em nossos corações, toque nos corações de todos que estão aqui reunidos nessa manhã. Se alguém, Senhor, por acaso reconheceu que Jesus Cristo é seu Salvador, eu oro, Senhor, para que Ele, portanto, o Santo Espírito passe a habitar nessa pessoa, que ela professe, Senhor, que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, e eles possam ter a sua vida totalmente transformada, Senhor. Transformada pela Tua paz, transformada pelo Teu poder, Senhor. Transformada, Senhor, por este menino que assumiu, que é o próprio Deus encarnado, que assume a forma humana para nos salvar. E eu oro, Senhor, para todos aqueles que Te conhecem, para todos aqueles que Te servem, que eles também, Senhor, possam ter o seu coração aquecido, possam ter a sua mente iluminada e possam sair daqui, Senhor, alegres, como os pastores saíram alegres, Senhor, falando das grandezas da Tua glória, das grandezas da Tua misericórdia, compartilhando o Teu Evangelho, Senhor, e assim colaborando para que cada dia mais a Tua igreja se expanda e o Teu reino por meio da Tua igreja se torne uma realidade mais e mais presente neste mundo, transformando completamente até o dia da Tua vinda para estabelecer o novo céu e a nova terra e o reino de paz perpétua, quando viveremos para sempre em alegria na Tua presença. Até esse dia, Senhor, fortalece-nos, portanto, em nossa caminhada. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.